Olá para todos, vou começar a gravar aqui o vídeo para discussão de planos no R3. Bom, vamos lá. Bom, a definição de plano no R3 ela é dada por meio de algumas possibilidades que nós vamos apresentar aqui. Tá? A primeira delas é que nós conseguimos definir um plano no R3 por meio de três pontos não colineares. Tá? Tem aqui o pontinho A, o pontinho B, o pontinho C. Você tem três pontos não colineares, você consegue definir um plano. A mesma coisa vale em relação a uma reta e um ponto fora da reta. Todas essas relações aqui, elas são muito próximas, né? Porque veja só, se você tem três pontos não colineares, tá? Você pode, muito bem, traçar uma reta entre dois desses pontos. Então, se você traça uma reta entre dois pontos que estão ali, você vai ter uma reta e um ponto fora da reta. Tá? Se os três pontos não forem colineares. O que significa ser colinear? Ser colinear significa que eu teria, por exemplo, um pontinho aqui. Ó, daí eu teria três pontos três pontos colineares. Tá? Então, os pontos colineares eles vão estar todos sobre a mesma reta, tá bom? Bom, então, dito isto, deixa eu só apagar isso aqui. Então, dito isto, essas definições aqui são semelhantes, né? A mesma coisa vale em relação a você ter, por exemplo, duas retas não coincidentes, tá? Então, se eu tiver duas retas que não são coincidentes, você também consegue definir um plano. E, de novo, vale uma coisa semelhante ao que você tem aqui, né? Você tem três pontos, então você pode definir uma reta aqui, tá? E você pode definir uma outra reta aqui, ó, certo? Então, você vai ter uma equivalência, né, destas situações, né? Se você tiver duas retas paralelas não coincidentes, também vai valer a mesma coisa. Tá? Deixa eu só colocar, digamos que eu tivesse uma outra reta aqui, ó, passando por esse ponto, então eu teria, nesse caso, né, para os três pontos dados, eu teria uma reta passando por dois pontos e uma outra reta paralela à primeira passando por um outro ponto, fora da primeira reta. Ou ainda se eu tiver três retas, duas a duas não coincidentes, que poderia ser algo assim também. Ó, tá? Então, você vê que, na verdade, todas essas definições aqui, elas são equivalentes, tá bom? Bom, muito bem. Então, isso em termos dos elementos que nós temos para definir um plano. Tá? Então, três pontos não colineares, uma reta e um ponto fora da reta, duas retas não coincidentes, elas podem ser concorrentes ou paralelas distintas, tá? Ou ainda três retas duas a duas não coincidentes, ok? Muito bem. Com base nisso, tá? Então, nós podemos definir a chamada equação vetorial do plano. O que nós temos na equação vetorial do plano? Nós estudamos já a equação vetorial da reta. Tá? E o que caracteriza esta equação vetorial? Primeiro, eu devo ter um ponto, tá? Que vai ancorar esse plano. Tá? Então, eu tenho um ponto, deixa eu mudar aqui a cor. Eu tenho um ponto, tá? Que é o meu ponto P0, dado pelas coordenadas x, x0, y0, z0. Tá bom? Então, é esse meu pontinho P0 aqui. E eu também tenho os vetores diretores, tá, do plano. Eu tenho um vetor v, esses vetores eles não podem ser múltiplos entre si, tá? Eles têm que ser vetores que nós chamamos, na linguagem da álgebra linear, nós chamamos esses vetores de linearmente independentes, tá? Por quê? Porque eu não vou conseguir escrever eles um como múltiplos do outro, né? Tem algo mais nessa independência linear que nós vamos ver depois, tá? Então eu tenho lá o vetor U, que é esse vetorzinho vermelho aqui, o vetor V, está aqui dado, por meio das suas coordenadas, o 1, o 2, o 3, V1, V2, V3, e eu tenho dois escalares que serão parâmetros que vão estar associados a esses vetores, controlando o sentido e também a magnitude dos vetores. Tá? Então, os vetores diretores, assim como aconteceu no caso da reta, são vetores que nos dão a direção. Certo? Bom, então, dados esses três elementos, aliás, esses cinco elementos, né, um ponto, dois vetores e os escalares, lambda e mi, eu posso definir, então, a minha equação vetorial da reta, a equação vetorial do plano π. Tá?
Bom, o que que esta equação diz? Ela diz o seguinte, ó, um ponto x pertence ao plano π se ele pudesse ser escrito como P0 mais lambda V mais lambda mi. Tá bom? Se eu abrir aqui esses pontos, né, os pontos e os vetores em termos das suas coordenadas, eu vou dizer o seguinte, um ponto XYZ pertencente a π, ele deve então poder ser escrito como x0, y0, z0 mais lambda v1, v2, v3 mais mi, o 1, o 2 e o 3, certo? Então, todos os pontos que pertencem ao plano, eles serão escritos desta forma. Ou seja, eu vou pegar um ponto e vou somar esse ponto a um múltiplo de v mais um múltiplo de 1, ok? Bom, dada essa equação vetorial, se eu olho isoladamente para cada uma das coordenadas presentes na equação, tá? Onde todos os elementos aqui são elementos que têm três coordenadas, se eu olho, por exemplo, para a coordenada x, tá? Por aqui, esta igualdade vai me dizer o seguinte, que x vai ser igual a x0 mais lambda v1 mais mi u1, tá? E isso vai aparecer aqui na equação paramétrica, onde eu tenho explicitamente a coordenada de x, tá, de um ponto qualquer do plano, sendo escrito em termos das primeiras coordenadas, tá, dos elementos que compõem esse plano, o ponto, os dois vetores de vetores, e, é claro, com o fator lambda e mi aplicado, respectivamente, em cada uma das primeiras coordenadas, tanto de v quanto de 1. A mesma coisa vale para x, para y, tá? Essa igualdade me diz que y será igual a y0 mais lambda v2 mais mi o2. E isso está sendo descrito aqui. E a mesma coisa para o nosso z. Tá? Então, a coordenada z de um ponto do plano P vai ser dada por z0 mais lambda v3 mais mi o3. Ok? E isso está colocado aqui. Então, a equação paramétrica, ela deixa em evidência que cada uma das coordenadas de um ponto que pertence ao plano π, ela vai ser dada como a soma das primeiras coordenadas dos elementos que compõem o plano e, é claro, multiplicado pelos parâmetros lambda mi e lambda mi em relação aos vetores de vetores. A gente vê que aqui eu tenho justamente, ó, isto aqui é o x, este aqui é o p0, ó, tum, tum, tum. Este aqui é o v, ó, v1, v2, v3, e esse aqui é o 1, o 2, o 2 e o 3, ok? Bom, eu tenho então a equação vetorial do plano, eu tenho a equação paramétrica do plano, e eu tenho também a equação geral do plano. Na equação geral, nós vamos ter uma equação aonde não aparecem explicitamente as coordenadas desses elementos que compõem o plano, né? Eu não vou ter explicitamente x0, y0, z0, v1, v2, v3, não vou ter os lambdas, não vou ter os mis e não vou ter o 1, o 2 e o 3. Tá? Tudo essa equação geral do plano, ela decorre do seguinte fato, que x menos p0, que aqui vai ser indicada como sendo um vetor, aliás, isso aqui está um pouquinho fora do que eu gostaria que tivesse, deixa eu só tentar dar uma arrumada nisso aqui rapidinho, deixa eu pegar ele aqui, deixa eu abrir isso aqui, e vou colocar esse vetor com uma flechinha em toda a diferença de pontos que está ocorrendo ali, tá? Ó, ele ficou meio... Eu queria que ele ficasse grandão aqui, mas pelo jeito ele não fica, tá? Mas x menos p0 é um vetor, u é um vetor e v é um vetor. Por que que x menos p0 é um vetor? Ora, porque igual ao que acontecia lá no caso... Eita! Igual ao que acontecia... Travou minha caneta aqui. O que está acontecendo? Minha caneta parece que deu uma travada aqui, né? Não para de escrever agora. Olha só, que coisa esquisita. Ixi, Maria, tá arriscando tudo aqui. Deixa eu tirar daqui.
Sei lá, aconteceu alguma coisa aqui com a minha caneta que tá meio estranha. Acho que a ponta dela pode ter estragado, não sei. Esquisito isso aqui. Eita, mas bem agora a caneta. Não sei se isso aqui arrumou. Meu Deus do céu. Parece que arrumou. Agora parece que arrumou. Desculpa. Bom, então é o seguinte, tá? Então, x menos p0, u e v são vetores. Por quê? Olha só, se você pegar por diferença de pontos, tá? Você tem aqui o ponto x e o ponto p0. Se você fizer x menos p0, você ganha um vetor. Assim como a gente tinha definição de vetores, né, lá no plano, né? E definimos vetores também no R3, né? No último vídeo, né? Como é que eu vou construir, por exemplo, o meu vetor, um vetor, sei lá, um vetor W, tá? Basta eu pegar um ponto A menos B, né? Aqui no R3, no R3 eu construo um vetor. Como x é um ponto e P0 é um ponto, se eu fizer x menos P, eu vou ter um vetor. E olha só, o que que isso nos diz acerca dessa possibilidade de construir a minha equação da reta. Isso me diz o seguinte, que se eu combinar os vetores u e v, eu consigo obter um vetor que é x menos p0. Tá? E então, esses três vetores, u, v e x menos p0, eles vão estar no mesmo plano. E a condição de coplanaridade aqui me diz o seguinte, que o determinante, tá, que envolvem as coordenadas de x menos p0, de u e de v, no determinante, o determinante que em cada entrada, tá, eu tenho x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá? Esse determinante aqui, ele vai ser zero. Ele vai ser, ó, é uma afirmação. Eu não vou verificar se ele é zero para conseguir a equação geral do plano. Eu estou dizendo que ele vai ser zero. E aí, quando você calcula esse determinante, você acaba chegando na equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Isso a gente fez em sala de aula, né? A única diferença do que a gente fez em sala de aula é que lá o determinante foi apresentado assim, ó, x menos x0 y menos y0, z menos z0, aí eu tinha o 1, o 2, o 3, V1, V2 e V3. Só que isso não faz diferença, tá? Não vai fazer diferença eu olhar para o determinante com o arranjo das entradas dessa forma ou dessa forma, tá? A diferença que nós temos aqui desses arranjos me diz o seguinte, olha, para uma matriz que contém essas entradas, eu tenho a matriz transposta, né, que praticamente troca as linhas pelas colunas, dessa forma. E o determinante, tá, de uma matriz e o determinante da sua matriz transposta é igual. Tá bom? Bom, então, dito isto, eu posso muito bem utilizar esta forma ou essa, não vai fazer a menor diferença, tá bom? E quando eu desenvolvo esse determinante e igual a zero, eu consigo esta equação. Então, todos os valores aqui, que são valores fixos de x0, y0, z0, v1, v2, v3, o 1, o 2 e o 3, eles vão acabar sendo condensados, tá, nestes coeficientes A, B, C e D, ok? A gente fez isso em sala de aula, tá? E a gente vai fazer agora também, beleza? Muito bem, pessoal. Então vamos agora para a resolução dos exercícios, tá bom? Eu tenho aqui um primeiro exercício que é assim, ó, dado o ponto P0, 1, 2, menos 1 e os vetores 2, 1, 3 e 1, 4, 2, vamos obter a equação geral do plano, tá? Então, vamos lá. Então vamos ver o seguinte, o que que a gente precisa? A gente precisa escrever o determinante, então, determinante de x menos 1, y menos 2 e z mais 1. Por que mais 1? Porque esse aqui é negativo, né? Então, quando você faz x menos p0, isto é,
x, y, z menos 1, 2 e menos 1. X menos 1, y menos 2 e z menos menos 1, que dá mais 1. E aí eu também tenho as coordenadas 2, 1, 3 e 1, 4 e 2, tá bom? Então eu tenho isso aqui. Bom, para calcular o determinante, nós vamos igualar a zero, tá? Mas para calcular o determinante, nós podemos, por exemplo, repetir as duas primeiras colunas aqui utilizando um método de Sarros. Okay? Menos 2 e z mais 1. Tá? A gente poderia usar outras regras, depois a gente vai ver que eu também posso usar uma outra forma de calcular determinante, que é por Laplace, tá bom? Então vamos ver, eu tenho aqui os produtos positivos, tá? Eu tenho os produtos positivos aqui, e esse aqui, ele vem aqui com 3, e eu tenho os produtos negativos, tá? Aqui e aqui, esse e esse, e eu tenho 2y menos 2 com 2 aqui, beleza? Então vamos ver primeiro aqui, ó, x menos 1 vezes 1 vezes 2. Então vamos escrever isso aqui. Vamos lá, ó. X menos 1 vezes 1 vezes 2, mais. O que é que nós temos na sequência? 2 vezes 4 vezes z mais 1. Então eu tenho 2 vezes 4 vezes z mais 1. E eu tenho também o quê? 1 vezes y menos 2 vezes 3. 1 vezes y menos 2 vezes 3, ok? Desculpa. E esses aqui, então, são os produtos aqui em relação à diagonal principal, ou as diagonais paralelas à diagonal principal. E eu tenho os produtos negativos, né? Então, na diagonal secundária, eu vou ter menos o quê? 1 vezes 1 vezes z mais 1. Menos, ok? X menos 1, 4 e 3. Então, eu tenho x menos 1, 4 e 3. Menos 2 vezes y menos 2 vezes 2. 2 vezes y menos 2 e vezes 2, ok? Agora a gente tem que desenvolver todos esses produtos aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Vamos ver. X menos 1 vezes 1 vezes 2. Então, ó, 1 vezes 2 é 2. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu vou ter 2 vezes 4, que dá 8. 8 vezes z, 8 vezes 1. Então, eu vou ter mais 8 vezes z, mais 8. E aqui eu tenho 1 vezes 3, dá 3. 3 vezes y, 3 vezes menos 2. Então, eu vou ter mais 3 vezes y, menos 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Beleza? Muito bem, então esses foram os produtos positivos. Agora vamos pegar os produtos negativos. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou ter menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Menos 1 vezes z, menos 1 vezes 1. Então, eu vou ficar com menos z, menos 1. Agora eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Tá? Lembrando que vai ser negativo, então é menos 12 vezes x, menos 12 vezes menos 1. Então, menos 12x, menos 12 vezes menos 1, mais 12. E aí, finalmente, 2 vezes 2 dá 4, com o negativo na frente, menos 4. Então, menos 4 vezes y, então, menos 4y, e menos 4 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Beleza? Bom, então agora eu posso reunir os termos semelhantes. Eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho y. Y eu tenho esse y e esse y. E eu tenho também os termos afetados por z aqui e aqui. E eu tenho os termos que não estão afetados, não afetam nenhuma variável, né? Eu tenho menos 2, 8, menos 6, menos 1, o 12 e o 8 aqui, beleza? Então, com base nisso, agora eu posso
juntar os termos semelhantes em amarelo. Em amarelo eu vou ter 2x menos 12. Deixa eu só colocar um igualzinho aqui. Então, 2x menos 12 em amarelo. 2x menos 12. 2x menos 12x vai ser menos 10x. Menos 10x. Aí eu tenho também, vamos ver aqui em azul. Tá? Em azul eu vou ter... Em azul não, desculpa, em verde. Em verde, que é o y. Eu tenho 3y menos 4y, que dá menos y. Menos 1y, tá? Lá no cor-de-rosa, eu tenho 8z menos z. Então, mais 7z. E aí, agora eu tenho os termos constantes que vão estar em azul. Eu tenho menos 2 mais 8 menos 6. Peraí, aqui tem 8. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Então, esses caras aqui já vão cancelar, né? Esses aqui já cancelam, tá? Porque eu tenho 8 aqui, menos 2 menos 6 dá menos 8. Então, fica menos 8 mais 8, cancelou. E aqui, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho menos 1 mais 12 mais 8. Bom, mais 12 mais 8 dá 20. 20 menos 1 dá 19, né? Então, mais 19, igual a zero. Ok? Bom, espero que eu não tenha confundido nenhum valor aqui. Vamos ver, x menos 1 vezes 2. Bom, tem uma forma simples da gente saber se a gente fez a conta certa ou não. Sabe como? É o seguinte, essa aqui não é a equação do plano? Se essa aqui for a equação do plano, então todo ponto que pertence ao plano satisfaz a esta equação. Eu conheço algum ponto que pertence ao plano π? Eu conheço algum ponto que pertence ao plano π? Quem que eu conheço? Eu tenho o P0, 1, 2, menos 1. O P0 igual a 1 menos 2. Menos 2 não. 1, 2 menos 1, ele pertence ao plano. Isso quer dizer que se eu pegar as coordenadas desse ponto e substituir aqui, no final tem que dar zero. Vamos ver se dá certo. Daí é uma forma fácil da gente ver, porque são muitas continhas que a gente tem que fazer e às vezes você pode se confundir, né? Então vamos ver se realmente está certo? Vamos ver. Então vamos lá, eu tenho menos 10 vezes 1 menos 2 mais 7 vezes menos 1 mais 19, e eu quero saber o que? Se isso aqui vai ser zero. Será? Vamos ver. Menos 10, menos 2, menos 7, mais 19, mais 19, e isso vai dar 10, menos 12, menos 19, mais 19, zero. Ok, perfeito. Isso quer dizer o seguinte, que nós achamos a equação do plano. Por quê? O ponto P0 de coordenadas 1, 2, menos 1 está satisfazendo essa equação. Então, se ele está satisfazendo essa equação, há uma grandíssima chance de que realmente esta equação que nós encontramos, ela seja a equação do plano procurada, ok? Então, dito isto, parece que nós temos a equação do plano corretamente calculada aqui. Muito bem. Agora vamos para uma outra questão. O vetor normal ao plano. Olha só, da equação geral do plano, que é dada por ax mais by mais z mais d igual a zero, nós conseguimos extrair um vetor que nós chamamos de vetor normal ao plano. Opa! O que esse vetor normal, por que ele é normal ao plano? Ele se chama vetor normal ao plano porque ele é perpendicular ao plano, ok? Então isso quer dizer, na verdade, o seguinte: ele é um vetor que é perpendicular ao plano e, portanto, ele é perpendicular a todos os vetores contidos nesse plano, ou a todas as retas contidas nesse plano, certo? Então, ser normal ou ser perpendicular ao plano aqui significa que ele é um vetor que é perpendicular a todos os vetores contidos no plano, o que significa dizer também que ele é perpendicular a todas as retas contidas no plano. Todas, infinitas retas, tá? Bom, mas é claro que esse não é o único vetor que está perpendicular ao plano, tá?
Então, a gente vai conseguir o vetor ABC, que é normal. Mas todos os outros que são paralelos, isso aconteceu lá na sala de aula, né? A gente conseguiu um outro vetor, tá? Que é paralelo a esse aqui, ó, tem infinitos, certo? Ó, posso ter para cá, posso ter um que está escondidinho ali por baixo e vem para cá. Todos todos eles serão paralelos ao vetor normal e todos eles serão normais ao plano, ok? Então, todo vetor que é paralelo ao vetor normal é também um vetor normal, certo? Então, deixar isso bem claro, porque a gente pode não ter uma solução única aqui, dependendo de como a gente calcule o vetor normal. Quando a gente consegue calcular a equação geral do plano, tá? A gente consegue um A, um B e um C, certo? E o vetor constituído por essas coordenadas A, B e C, ele vai ser normal ao plano, certo? Ele vai ser normal ao plano. Então, por exemplo, para o meu plano 10x menos y mais z mais 19 igual a zero, eu já sei quem que é o vetor normal, tá? Quem que é o vetor normal desse plano aqui? Então, vamos olhar aqui, quem que vai ser o meu n, normal ao plano. Deixa eu mudar a cor, fazer branco. Quem que vai ser o vetor normal ao plano aqui? Vai ser o vetor menos 10, menos 1 e 7. Esse é o vetor normal ao plano. Uma característica importante desse vetor normal é que ele vai ser perpendicular a todos os vetores que estão contidos nesse plano. Inclusive, ele vai ser perpendicular aos vetores de vetores 2, 1, 3, 1, 4, 2. Certo? Isso quer dizer que o produto interno de n com u ou v tem que ser zero. Tá? Com u ou v tem que ser zero. Tá? Esse produto interno tem que ser zero. Vamos fazer um teste aqui para ver se realmente vai dar certo isso? Vamos ver, olha, vamos pegar aqui, n é menos 10, menos 1 e 7. Vamos fazer o produto interno com o v, 2, 1 e 3. Produto interno, a gente sabe, eu vou calcular a soma do produto das coordenadas correspondentes. Tá? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 7 vezes 3 dá mais 21. Isso vai dar zero? Vai, né? Ó, menos 20 menos 1 mais 21 dá zero. Então, dá para ver que o vetor normal aqui, ele é perpendicular a esse vetor aqui, ó, okay? Ao 2, 1, 3. E ao 1, 4, 2, será que é? Vamos ver? Vamos testar. Menos 10, menos 1 e 2. Desculpa, menos 10, menos 1 e 7. E o outro vetor é o 1, 4 e 2. Vamos ver se vai dar zero isso aqui? Vamos lá, ó. Menos 10 vezes 1, menos 10. Menos 1 vezes 4, menos 4. 7 vezes 2, 14. Menos 10 menos 4, menos 14. Menos 14 mais 14, zero. Então, de fato, né? Esta relação aqui, ó, tá valendo, beleza? Muito bem. Então, feito isso, a gente acabou de mostrar com esse nosso exemplo que, primeiro, quando eu consigo calcular, né, a equação geral do plano, a gente ganha um vetor que nós chamamos de vetor normal ao plano. E esse vetor ele é perpendicular a todos os vetores diretores de retas contidas no plano. Isso vai me dizer também que, em particular, esse vetor normal ele vai ser perpendicular ao vetor v diretor e o vetor u diretor. E foi isso que a gente acabou de mostrar aqui, tá bom? Só para a gente confirmar. Muito bem, feito isso, agora a gente vai para uma outra história aqui, que é a seguinte. Eu falei que esse vetor normal, que a gente consegue o ABC, ele não é único. E, de fato, eu posso ter vários vetores, né? Eu posso ter vários vetores aqui que serão normais ao plano, porque a característica do vetor normal é só ser perpendicular ao plano. Tá?
Então, eu posso ter um vetor que está nesse pontinho aqui normal, posso ter outro aqui, ó. Todos esses que eu fiz aqui, pintei aqui de pretinho, tá? Paralelos ao vetor n, serão normais, tá bom? E por isso, esse vetor, ele pode ser conseguido por meio de um produto que nós já estudamos anteriormente, que é o chamado produto vetorial, né? Esse produto vetorial, ele me fornece, dado dos vetores diretores do plano, eu consigo calcular um vetor normal ao plano, ok? Então vamos ver para esse nosso exemplo aqui, ó, tá? Que a gente está estudando. Veja só lembrando, né? Para calcular o produto vetorial, eu uso esse determinante, que é um determinante simbólico, tá? Ele é simbólico. Vamos colocar aqui, é um determinante simbólico, beleza? E o que eu vai ter nesse determinante? Eu vou ter as direções I, J, K e as coordenadas dos vetores diretores. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou montar aqui I, J e K, e eu vou ter V1 é 2, V2 é 1, V3 é 3, 2, 1, 3 e 1, 4 e 2, certo? E aí, agora a gente vai repetir essas duas colunas aqui para o J, 1 e 4, e nós vamos fazer então o cálculo do determinante utilizando a regra de Sarros. Tá? Então, vou calcular primeiro as diagonais positivas, ok? Diagonais positivas, depois as negativas. Depois para cá, né? Aqui, 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 aqui e aqui. Então vamos lá. Primeiro as positivas. Eu vou ter, ó, I vezes 1 vezes 2. Eu vou ter 2i. J vezes 3 vezes 1. Eu vou ter mais 3j. K vezes 2 vezes 4. Eu vou ter 8k. Agora as negativas. Nas negativas eu vou ter k vezes 1, só que é negativo, então menos k. Eu vou ter i vezes 3 vezes 4, me dá 12i, só que é negativa, 12i. E eu vou ter j vezes 2, que dá 4, menos 4j. Muito bem. Bom, isto aqui, é claro, não sai um número, né? Porque é um determinante simbólico, né? O que eu vou extrair daqui é olhar agora para os termos semelhantes, aqueles que têm i, aqueles que têm j e aqueles que têm K. E vamos fazer as contas. Vamos lá, vamos reunir os termos semelhantes. Ó, então, I, quem que tem I? É 12 e 2 e menos 12. Então, 2 menos 12 vai me dar o quê? Vai me dar menos 10i. J, tenho 3 e menos 4. Isso vai me dar menos J, né? Menos 1J. Menos 1J. 8 menos K. 8 menos 1K, né? Então, isso aqui me dá mais 7K. Lembrando que esse I, J e K são direções. Na verdade, eles são versores nas direções X, Y e Z, respectivamente. Então, isto aqui pode me dar um vetor N, que nesse caso vai ter as mesmas coordenadas menos 10, menos 1 e 7, que foram obtidas com o ABC, ok? Porque nós usamos exatamente os vetores V1, V2, V3, o 1, o 2 e o 3. Se eu utilizasse outro vetor qualquer aqui do plano, tá? Então, se eu pegasse um outro vetor aqui, ó, por exemplo, esses dois vetores aqui no plano, tá? Provavelmente eu não teria essas coordenadas, mas eu teria múltiplos deles, tá bom? E o que tinha acontecido na sala é que a gente tinha invertido, né? A gente tinha invertido esses dois carinhas, tá? E se eu fizesse, por exemplo, ao invés de trabalhar com V vetorial U,
Se eu fizesse o vetorial V, tá? Então eu teria isso aqui, ó, EJK. Eu teria primeiro o U. O U vai ser 1, 4, 2 e 1, 2, aliás, 2, 1, 3, né? 2, 1, 3. Então, 2, 1 e 3. E aí fazendo I, 1, 2, J, 4, 1. E fazendo esse produto aqui, eu já vou fazer ele meio direto, vai me dar o seguinte, ó. 12I, 12I, J, 4J, mais 4J, e 1K, mais 1K. Para o negativo, é 8K, então menos 8K. Aqui eu tenho menos 2i e 3 menos 3j, menos 3j. Se você fizer reduzir os termos semelhantes, você vai ver que vai chegar em 10i, 10i mais 1j mais 1j, 1j, menos 7k, menos 7k. Então, quem que vai ser o vetor normal aqui? Vai ser esse aqui, ó. 10 menos 1, aliás, aqui é mais 1, tá? Desculpa, é mais j menos 3. Aqui, desculpa, é mais 1. E é menos 7. Menos 7. Então, você vê que você consegue um vetor que vai ser paralelo a esse, só que, num caso, eu consigo menos 10, menos 1, 7, digamos, um vetor apontando para cá. No outro, eu vou conseguir um vetor apontando na outra direção, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu quero só fazer uma verificação agora em relação ao que vai acontecer lá no GeoGebra, tá? Para a gente poder ver de fato esses nossos carinhas aí todos. Então vamos primeiro construir o ponto P. Deixa eu só mudar para o GeoGebra. Aqui. Tá, então vamos primeiro construir o ponto P. Quem que é o ponto P? 2 é 1, 2 menos 1. Tá? Então lá no GeoGebra, 1, 2 menos 1. Então vou construir o ponto P aqui. P igual 1, 2 menos 1. Tá ali, é esse pontinho aqui. Opa, 2 menos 1. Tá, é esse pontinho aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Não, isso não. Esse aqui eu quero que fique. Tá, ó. Então, ó, tá ali o ponto P, tá bom? Ele tem coordenadas menos 1, né? Dá para ver que se eu colocar aqui a projeção, ó, dá para ver que ele vai bater com menos 1 aqui, tá? Então, ó, x igual a 1, tá aqui x igual a 1, o x igual a 1, vamos ó, colocar aqui assim, ó lá, ó. X igual a 1, y igual a 2, né? E o z vai ser menos 1 ali, ok? Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem o vetor u. Então, o vetor u é igual a vetor. Deixa eu só ver as coordenadas que eu não lembro. As coordenadas do vetor u é 1, 4, 2. U é um vetor 1, 4, 2. Tá? É esse vetor aqui, ó. Tá apontando nessa direção ali, ó. Ele não vai estar necessariamente em cima do plano, tá? Ele vai estar apontando nessa direção. E eu vou ter o V, que também é um vetor, e que tem coordenadas 2, 1, 3. Então tem coordenadas 2, 1, 3. Tá ali, ó, o outro vetor, ó. Olha ali, ó. Ok? Olha lá. Então eu tenho os dois vetores diretores. Mas o plano mesmo, tá? O meu plano π, eu vou colocar π1 aqui. Eita, não. Não é isso que eu quero.
o plano Pi1, que eu vou chamar. Eu não sei porque que ele não deixa eu escrever isso, eu vou ter que escrever plano mesmo. Tá. O plano 1. Esse plano 1 vai ser o quê? Um plano. Que é que ele vai, qual que é a opção que eu vou pegar? A opção de plano que eu vou pegar é ponto vetor vetor, né? Então ele vai entrar como ponto, quem que é o ponto? O ponto P, o vetor V e o vetor U. Tá ali o plano. Olha lá, as coordenadas, olha, -10, -1 e 7. E o Z, -19. Só lembrar que lá, se eu colocar esse 19 do outro lado da igualdade, vai ficar mais 19, tá bom? Então, ó, tá ali o plano. Daí você fala, ai, professor, mas esses pontos ali, o plano, o vetor tá fora do plano. Né? Mas isso aqui é vetor diretor, eu só estou preocupado com a direção, tá bom? E o vetor normal? Vamos ver o vetor normal. Quer ver? Vamos pôr o vetor normal. É n igual vetor com quais coordenadas? -10, -10, -1 e 7. Não, eu tenho que colocar dois assim. -10, -1 e 7. Ó. É esse vetorzão aqui, ó, gigante aqui, ó, tá? E ele vai ser perpendicular ali, tá? Ele vai ser perpendicular a esse cara aqui, tá? Eu poderia até grudar ele aqui nesse ponto se eu quisesse. Eu poderia fazer aqui um vetor normal igual vetor. Vetor. Deixa eu ver as opções. Ponto inicial, ponto final. Daí eu teria que fazer uma conta, né? Vou fazer conta agora. A conta seria o vetor inicial seria o ponto P seria inicial, e a conta que eu teria que fazer seria um menos o outro, né? Um mais o outro. Então seria -9, -9, -9, 2 menos 1 dá 1, e -1 com 7 dá 6. Eu acho que aí daria certo. -10, -1 e 7, ó. Mesmo vetorzinho ali. Só que agora grudado no plano ali, ó. Tá? Grudei ele lá no plano. Ok? Então grudei ele lá no plano. Eu poderia até fazer isso pro V e pro U para colocar eles ali grudadinho no plano, certo? Muito bem, então, ó, tá aí feito, né? Ó, o desenho aqui, dá para ver ali, ó. Vou colocar assim. Deixa eu mudar aqui as características desse plano. Ele estilo, vou colocar uma coisinha assim. Ok? Então, ó, tá ali o meu plano, o vetor normal, tá? E os vetores diretores ali que são paralelos ao plano, ok? Bom, muito bem, pessoal. É isso nesse vídeo. A gente volta no outro vídeo para poder fazer outras coisas, porque a gente já está com 40 minutos. Eu vou interromper esse vídeo agora, depois a gente volta para outro assunto de plano, tá bom? Até daqui a pouco.